30 anos de 30 anos de carreira nessa área de inovação para redação para mídia digital, tá. Eu sou formado há mais de 30 anos, eu tenho, mais de 30 anos de carreira. Mas por que que eu queria falar sobre ansiedade um pouquinho? A área de tecnologia, ela acontece de uma maneira muito rápida e dentro dela o digital, de certa maneira acontece mais rápido ainda, e muita gente fica muito ansiosa, assim, porque, assim, né, Suzana, a Nelise, tem gente que me conhece, assim, porque eu já fui o Bruno do Web Writing, eu já fui o Bruno do X Writing, agora eu sou o Bruno do Prompt Writing. Isso às vezes causa uma estranheza e uma ansiedade. Estranheza porque, ah, cara, nossa, tá inventando isso. Gente, aí isso é legal saber. Primeiro, que eu estou nessa área há 30 anos trabalhando e especialmente pesquisando. Como diz esse último item aí, há 9 anos eu faço parte de um grupo, que é um grupo financiado CNPq, tá, gente? Obrigado por esse país existir CNPq. Há poucos meses eu tenho a ajuda de um bolsista, é um grupo de ciência da informação. A gente poderia aceitar todo mundo nesse grupo se fosse esse tipo de grupo, tá, gente? Mas é um grupo em que tem o pesquisador, eu sou, por exemplo, pesquisador convidado, mas tranquilo, porque o grupo vai começar a fazer eventos para a comunidade muito em breve, tá, gente? Vai ter um evento meu, através do grupo também, mas é um grupo que eu tenho compromissos nesse grupo. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo acadêmico sobre a história do prompt e tal. Então, e eu também faço parte da academia, né? Eu sou mercado academia. Eu sou mestre em criação e produção de conteúdos digitais, ou seja, eu amo estudar e sou obrigado a estudar. E assim, é obrigado por usar esse verbo mesmo, mas porque eu amo, né? Obrigado por compromissos e eu amo fazer isso. E acabo tendo um contato constante com o que está na trilha de redação, na área de inovação para redação para mídia digital. Então, foi o Web Writing, o X Writing, CX Writing, que é uma coisa que estou estudando muito. Então, que eu brinco, toda a família do Writing, se é sério, se tem consistência, eu estou lá estudando com um bando de gente espalhada pelo mundo, tá? Mas por que tanto writing até agora? Lancei 6 livros. Gente, porque eu tenho 58 anos, eu tenho 30 anos de carreira, por exemplo, na área de inovação para redação para mídia digital. Suzana, eu achei legal começar falando sobre isso, porque tem esse, tipo assim, de onde esse cara está tirando isso tudo, esse cara tem 58 anos e 30 anos, e ao mesmo tempo ele é um pesquisador, que é uma coisa que eu aconselho dentro do universo profissional, que você se envolva com a pesquisa. Assim, o estudo próprio, claro que vale, óbvio que vale. Mas assim, eu valorizo muito a pesquisa, porque a gente acaba pegando o bastão de gente que já estudou antes. Esse estudo, eu estou estudando muito isso. Tá legal, gente. Eu também, assim, eu sou ponto de vista de assistir vídeos no YouTube maravilhosos sobre esse assunto, ficar de olho em ferramentas de beleza. Mas assim, quem estuda profundamente, quem já fez teste com pessoas, quais são, pessoas que já têm trabalhos publicados, entendeu? Conteúdos mais consistentes. Então, assim, eu estimulo muito a pesquisa sobre isso. Então, assim, não fiquem ansiosos, e ainda mais nesse momento, né, Suzana, que, putz, assim, tipo, tecnologia digital, aí veio IA, aí, meu Deus do céu, a velocidade é, tipo, literalmente toda semana tem coisa nova, né, Suzana? É enlouquecedor, tá? Então, eu começo por aí. Pode seguir então, pode seguir eu estou com os slides, posso seguir. Eu sigo. Vamos lá, falar sobre prompt writing e evolução de SEO. Voltar aqui. Eu, como um bando de gente, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, uma das minhas especialidades é SEO. É, eu me acho a sumidade em SEO. Gente, longe disso, pelo amor de Deus. Conheço, tem colegas meus, nossa, muito mais sumidades no assunto, tá? Mas quem lida com gestão de conteúdo, a gente sabe que um dos pilares é estudar a otimização de sistemas de busca. Então, quando a gente está falando aqui de SEO, eu não estou me colocando aqui durante a minha fala como uma sumidade no SEO. Né, Suzana? E nem sobre DEO, que é um assunto que foi formalizado em meados do ano passado. Então, se alguém chegar para você dizendo que é ninja das Arábias, ou assim, o alto do Himalaia sobre SEO, tira, porque é um conhecimento que está todo mundo junto nessa, tá? Sabe, daqui a pouco, não, tem MBA em SEO, sobre o assunto que começou outro dia. Menos, tá? Então vamos lá.
GEO, o que que é, por que que se importa? A Suzana teve uma ideia muito legal de pegar direto, né, assim, uma definição, aí eu vou ler aqui com vocês. É a otimização de conteúdos para mecanismos de busca que utilizam inteligência artificial generativa. Diferentemente do SEO tradicional, que visa visibilidade em o quê, né, gente? Resultados de pesquisas tradicionais. O GEO busca visibilidade em resultados gerados por IA, como aqueles produzidos por ChatGPT, Gemini, etc, etc, etc. Então, a grande diferença de saída é o trabalho de SEO, até eu tenho uma newsletter, gente, chamada Horizontes, que depois vocês podem catar no LinkedIn, lá no meu perfil, que foi por acaso mesmo, Suzana, muito doido, né? Que eu tenho minha agendinha de assuntos sobre que eu coloco no Horizonte, casou mesmo, não foi de propósito, que eu falo sobre GEO na coluna de hoje. E assim, a grande diferença é SEO, que há 15 anos é um assunto que é fundamental para a área de gestão de conteúdo, é fundamentado em vou trabalhar meus conteúdos para que eles sejam bem ranqueados e bem visíveis para mecanismos de busca como o Google, de um tempo para cá para Bing, né, que era um mecanismo de busca que todo mundo dizia, ah, tá, Bing, mas por conta de a Camila começou a falar muito mais também, vocês sabem, né? Então, o resultado, o SEO, ele acabou, né? Porque a gente adora coisas disruptivas, né? Sabe, morreu, sim, agora coisa de deal. Disclaimer, até coloco no texto hoje de Horizontes, da newsletter. Cara, pelo amor santíssimo, SEO continua alive and kicking, tá aí, pelo amor de Deus, não vamos surtar. SEO continua sendo trabalhado muito. Temos os textos surtos. Não, não, gente, não. SEO tá aí. Ah, pode ser que em algum momento, mas não é agora, definitivamente. Continua sendo trabalhado e muito, pelo amor de Deus, não larguem, tá? O GEO, o propósito é você trabalhar seus conteúdos do jeito que você trabalha seus conteúdos em SEO, estruturando e preparando seus conteúdos para sistemas de inteligência artificial generativa. Suzana, você vai dar uma microcontextualizada aqui, porque a gente tem um público muito grande. Estava falando com Suzana antes, não sei quantas pessoas tem aqui agora, mas tem gente que vai assistir gravado depois. Gente, 550 pessoas inscritas nesse, né, nesse primeiro, no grande eventão, né? O primeiro grande evento, né, Suzana? Já teve o anterior, mas gente pra caramba. Então, vou fazer aqui uma diferença entre a nave-mãe, que é a IA, e a generativa. Como diz o nome, a IA generativa, ela gera coisas. Então, eu gosto de fazer essa diferença entre, por exemplo, o Google e o ChatGPT, tá? O Google, ele continua sendo, gente, como negócio, modelo de negócios, um buscador que tem um módulo cada vez mais mega, mega, mega power, principalmente a partir dessa semana, voltado para IA, mas continua sendo um buscador. OpenAI, com ChatGPT. Nosso negócio é IA generativa, por exemplo, né? Mas com um módulo cada vez mais poderoso de busca. Mas um é um buscador, outro é uma ferramenta de IA generativa, embora as coisas se aproximem cada vez mais. Então, o propósito é enxerguem, né, os conteúdos como conteúdos que são pedaços que vão ser, né, pegos por esses sistemas, misturados e transformados em outra coisa. Então, por isso que você sabe disso, a ideia de você perguntar como se fosse um oráculo, alguma coisa do ChatGPT, tipo, está fazendo errado desde a raiz. Você não está entendendo para que é um sistema generativo. Ele é um liquidificador. Ele é uma cola que vai colar diversos pedaços de peças de Lego, tá? Então, esse é o propósito de eu preparar o seu conteúdo para ele ser, até que eu falo hoje na newsletter, que é para ser usado. Você fala, nossa, meu conteúdo vai ser usado. Mano, seu conteúdo vai ser usado pedaços dele para gerar alguma coisa, tá? A evolução, vamos ver as diferenças, né? É legal, né, Suzana, sempre trazer slides com coisas bem definidas, porque eu, então, que agora adoro, não vou colocar tudo em slide, eu tenho aprendido muito, sabe, Suzana, que alguns conceitos, cara, você precisa colocar nos slides, né? Então, SEO, como a gente viu agora há pouco, ele otimiza conteúdos para os tradicionais, é ranquear bem. Enquanto, né, ele trabalha com palavras-chave, estruturas do site, descriptions, todo um conjunto. Por isso que eu digo, embora seja uma das minhas especialidades, gente, trabalho de
aquele ninja SEO, é um trabalho muito nobre e enlouquecedor, porque existem diversos e vários parâmetros para atendimentos SEO. Tá legal? Até o que a Suzana achei bem legal, coloquei como exemplo aí, se alguém digita melhores cafés no Rio no Google, os sites bem otimizados SEO vão aparecer primeiro. Fala, Bruno, esse sorvete na testa. Todo mundo sabe disso. Por quê? Você conhece todo mundo? Você tem certeza que todo mundo sabe? Não sei. A proposta aqui é dar essa nivelada, tá? Dio, beleza. Dio, então vamos lá. Você foca em clareza, influência, em riqueza semântica e em um contexto, preparando textos que sejam facilmente reconhecidos e úteis para os modelos generativos. Isso inclui respostas completas, exemplos, dados contextuais e escriba que encaixa em diferentes formatos multimodais. Um exemplo, se alguém pergunta, ChatGPT, tá, quais são os melhores cafés do Rio? A IA gera respostas usando conteúdos otimizados, que já respondem diretamente sem depender de cliques. Não faz isso. Tudo bem, galera, mas você pode fazer isso. Isso é um exemplo que vai vir. Como é que funciona o sisteminha por trás? Não vou me alongar sobre isso. O ChatGPT, por exemplo, ele trabalha com padrões. Então, por exemplo, né, se Nelise, posso usar você como persona aqui no momento? Posso? Se Nelise coloca um texto no ChatGPT e fala, torne esse texto mais criativo, o que vai acontecer? Ué, imagina que existam 172 conceitos de texto criativo espalhados pela web, que é o corpus, é o saco semântico do ChatGPT. Imagina, 172 conceitos. E aí, esse bichinho, o sistema vai pegar, né, por padrão, o conceito que é o mais utilizado sobre texto criativo. Vai pegar o textinho que Nelise colocou, vai, baseado naquele conceito, transformar o texto criativo. Nelise, que imagina lá, o padrão para a web é o conceito número 82. Para a Nelise, o conceito dela é o número 3. É um conceito dela que ela acha que é, né? Na realidade, é que é. Recebe o outro fala, opa, peraí, mas eu não pedi isso. Então, além de um liquidificador, os sistemas generativos, eles são pet, filhote, que ele precisa ser ensinado. Não é robozinho de ficção científica. Você tem que se colocar, se explicar, dar input para que esse pet vá aprendendo. Se você pega esse pet, vou começar a dar um sistema generativo. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa baseado em vozes da cabeça dele, no caso, ChatGPT do corpus, que é a web. Se a Annelise quiser um texto realmente criativo a partir da concepção, ela vai dizer: olha só, eu queria um texto criativo. Só que na minha concepção, o texto criativo é isso, isso e isso. Você entendeu? Beleza, Nelise, vou então transformar esse texto num texto criativo a partir da sua concepção. Por que eu estou falando isso, gente? Isso transforma completamente a nossa relação com esse sistema, tá? Então, eu vou rever aí nesse primeiro parágrafo, é importante que a gente veja alguns conceitos aí que são trabalhados, são muito importantes para que o seu conteúdo esteja apetitoso, falado e pronto para ser consumido e usado pelos sistemas de generativo. Porque se você não preparar esse conteúdo, ele não vai ser útil para os sistemas. E aí, vamos ser sinceros, não é para os sistemas, é para os Brunos, para as Suzanas, para as Nelises, para as pessoas que pediram aquele material. Então não adianta nada se você não preparar esse conteúdo. Bruno, não, peraí. Então tem que fazer um texto com todas as técnicas de SEO e o outro com GEO. É ruim, hein? É o mesmo texto. Pô, mas eu vou enlouquecer. Que digo? Ninguém amarrou você num poste e disse, vai trabalhar com conteúdo até o final da sua vida. Está trabalhando porque você quer, tá, gente? Então, assim, esse universo é um universo que cresce organicamente e é isso aí que a gente tem para hoje. Porque isso nada mais é do que espelho do público. O público, né, e os sistemas que estão surgindo pedem isso. De I/O você foca em clareza, fluência, riqueza semântica e contexto. Queria focar em 2 pontos. Riqueza semântica e contexto. Você está falando de I/O? Sim, eu estou falando em I/O. Tem tabelinha depois com os itens? Tem tabelinha depois, mas me escuta. Isso que eu vou dizer agora é tão importante como a tabelinha, que a tabelinha vai ter o que eu estou dizendo também. Vamos lá. Riqueza semântica e contexto. Contexto é quando
eu começo a passar o meu conhecimento para o meu pet, eu começo a ensinar. E, gente, não é apenas, eu não estou dizendo que não é isso, tá? Mas a gente acaba vendo muito isso espalhado por tutoriais, porque a gente está no momento de todo mundo aprender junto, né? Então, assim, sim, você vai dizer quem é eu, Bruno, sou o especialista em conteúdo de 58 anos, carioca, que trabalha com inovação, blá, blá, blá. Eu estou dando esses inputs porque, a partir desse meu perfil, eu quero que seja produzido um conteúdo para aquele liquidificador, né? É um PET e liquidificador ao mesmo tempo, tá? Isso é o contexto. E o texto, ele tem que estar totalmente contextualizado com o assunto. Como assim? Gente, contexto é você se colocar para o sistema. Um texto contextualizado, quando ele está estruturado para ser consumido. Então, imagina que eu vou falar sobre. É, Nossa, não sei por que veio isso na minha cabeça agora, gente. Como é que é? Comida de boteco. Deve estar com fome, né? Comida de boteco, eu não sei se tem só no Rio, não sei se tem outros lugares também. Gente, assim, é tipo um festival que você vai a vários botecos do Rio e cada um faz uma comida especial, tem uma eleição no final, é isso aí, tá? Então, existem determinados pontos que são essenciais para isso. Tipo assim, o que é a comida de boteco? Onde Quais são os botecos que está rolando isso? Quais são as comidas que são oferecidas? Até quando vai a comida de boteco? Perceba, são questões que essas questões merecem ser respondidas. Mas, se você fosse trabalhar isso num texto, por exemplo, observando apenas questões de SEO, não necessariamente você ia colocar cada uma dessas questões em um chunk, em um pedaço. Vamos trabalhar aqui como um parágrafo. Bruno, por que que eu preciso trabalhar isso em parágrafos? Lembra aquela história que eu falei? De pedaços, de padrões? Se você já coloca o que é comida de boteco em um parágrafo, o sisteminha vai vir lá, vai analisar, já estou sendo bem simplista para todo mundo entender, tá? Analisar dentro os conteúdos, né, que falam comida de boteco, os conteúdos que respondem direto da comida de boteco, as informações que são mais precisas, mais claras e que têm riqueza semântica, a gente vai falar daqui a pouco, sobre o que é a comida do boteco. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele Lego. Nossa, meu conteúdo vai estar no resultado do que a Lise procurou exatamente. Ninguém disse isso. Eu disse que o sistema vai pegar aquilo, vai pegar com outro conteúdo bem parecido, que também explica o que é comida do boteco, do outro site, vai cruzar aquelas informações parecidas e vai produzir um conteúdo melhor ainda. Poxa, melhor que o meu, melhor que o fulano, claro. Ele vai juntar os dois, o melhor dos dois conteúdos, e vai entregar. Sendo bem simplista, é isso. Então, quando você prepara o seu conteúdo para ele ser usado por esses sistemas, você está trabalhando DIO. Da mesma forma que, voltando à riqueza semântica. O que é semântica? Semântica lida com língua e com linguagem. Língua, português, inglês, espanhol, linguagem. A linguagem específica de um povo, linguagem específica de um mercado de trabalho, tá? A semântica estuda isso. O que é a riqueza semântica? Existe, gente, um trabalho muito precioso dentro de conteúdo para generativa chamada ancoragem semântica. O que é ancoragem semântica? Recuperando o exemplo que eu dei lá da Annelise pedindo um texto criativo, é quando você começa a trabalhar todo tipo de conceito, é principalmente conceito, você começa a explicar sistema, o que é aquilo. Olha, está muito baseado em conceito, mas em palavras que elas podem ser ambíguas. Gente, olha só, eu sei que estamos trabalhando com o sistema, tá? Com um modelo que ele é pré-treinado, mas o que eu quero é rapidez e precisão. Então, o que eu puder adiantar de clareza para esse sistema é melhor, porque eu vou ter um conteúdo mais específico e um conteúdo mais rápido para mim, tá? Eu, como pessoa usuária, a gente está aqui com quem está preparando o conteúdo. Então, quando eu preparo o conteúdo, né, vendo já, esperando já os conceitos, né, bem especificados,
explicando, por exemplo, o que que é algo criativo. Isso, dentro daquele texto, ele está dentro do padrão esperado para o universo da generativa. Quando atendo esses padrões, vai ser muito melhor quando o sistema for procurar ali, olha só, de acordo com o padrão da web, criatividade é isso. Olha, o texto do Bruno aborda a criatividade do jeito que a maioria da web atende. Aí você pega e entrega. Como eu consigo, então, descobrir os conceitos certos? Pois é, trabalhando com o público. Eu achei que trabalhar com DO era apenas ferramenta, era apenas trabalhar o conteúdo. Não, você precisa conhecer o universo semântico do seu público para entender quais são os conceitos deles, para ver se esse conceito ele encaixa com o conceito da maioria da web. Tá? Esse é um trabalho bem recente que tem sido falado em NGO, que é você fazer essa ancoragem semântica de um conceito com o conceito que é o padrão dentro do corpus que é o web. Tá? Beleza? Ok? E lábios fundamentais. Respostas prontas. Foi o exemplo que eu dei. O que que é o comida de boteco? Onde está? Acho que como estivesse respondendo uma pergunta com parágrafos completos, objetivos que possam ser copiados e olhar como estão. Pensa, isso aqui parece uma resposta de GPT? É para aparecer. Aí a gente entra. Nossa, mas o que é o pânico hoje em dia, né? Ai, meu Deus, o texto parece com um texto de GPT. Então vamos lá. É, gente, eu estudo muito isso. Eu pesquiso pesquisas de outros pesquisadores, tá legal? E com pessoas usuárias também. O texto de uma generativa é ruim? Quem disse que é ruim? E mais, a partir do momento que a Suzana, que o Bruno, que a Annelise, a gente começa a ensinar esse PET, começa a dar input de textos, os textos produzidos a partir dos inputs que a gente dá, esses textos vão acabar tendo tom e a voz da gente. Então, os textos começam a melhorar a partir do seu input. Então, assim, a essa altura, eu que uso pra caramba, gente, eu acho meu texto mais ou menos. Então, quando eu leio, acho o texto razoável. Né? Então, assim, pensando para isso, primeiro, o texto do GPT, você não está falando de texto etéreo, você está falando de texto que você usa, que você trabalha. Quando é ruim, ele é resultado dos inputs, da ancoragem semântica, desse trabalho com o público que você faz. Como é que ele vai ficar ruim? É o seu saco semântico, misturando com o da web. Escrita multimodal. Pois é. No momento que eu escrevo um parágrafo que é quais são os botecos que vai ter a comida de boteco, e tem a lista em bullet lá, esses botecos, o que vai acontecer? Eu já preparo aquele pedacinho e já estou imaginando, cara, um card para o Instagram, um card para um post do LinkedIn. Por quê? Porque a generativa, ela quer rapidez, pegar peças de Lego, vamos dizer assim, semi-prontas, né? Para que ela possa pegar esse material, comparar com o outro, misturar. Lembra que eu falei? Não vai achando, nossa, vai sair igualzinho o conteúdo que eu preparei. Não é isso? Misturar com outros conteúdos, criar aquele padrão de informação com os dados mais preciosos, e aí sim preparar aquele card. Né? Texto bom vira resumo, áudio, carrossel, card. Organize com listas, negritos, frases curtas, facilitar a adaptação por qualquer IA. Conteúdo versátil vale mais. Se tiver uma coisa, gente, na alma é conteúdo versátil vale mais. Gente, é incômodo. Outra coisa, eu nem sei se coloquei, tá, Suzana? Posso colocar uma coisa fora? Tá na gravação, né? Beleza? Acho que posso, né? Aproveite. Vamos lá. Texto de comida do boteco. Mas não título aqui. Todas as informações sobre comida do boteco. Gente, eu sei que não foi nada, mas todas as informações sobre comida do boteco que acontece no Rio essa semana. Beleza, tá. Primeiro, o que é comida do boteco? Segundo, onde acontece? Que onde acontece, amigo? Onde acontece a comida do boteco? Mas para quem é pessoa redatora como eu, nossa, Clarice Lispector, Machado de Assis e, nossa, Nelson Rodrigues, como assim você ficar usando comida do boteco em todo o entretítulo? O que é comida do boteco? Onde é a comida do boteco? Até qual é o período? Vai. Por que que você vai? Lembra da peça de Lego? Conteúdo isolado?
Você vai para aquele conteúdo, sim, como no boteco, para facilitar a indexação e o trabalho do bichinho lá, para o bichinho pegar e misturar com outros, tá? Âncoras semânticas. Use palavras que vivem em vários mundos. Expressões que aparecem em redes, notícias, relatórios de conversas viram chaves para IA puxar o seu conteúdo. Evite jargões isolados. Lembra que eu falei? Um conceito do seu público, você tem que comparar com o conceito base para ver como, para nivelar para o conteúdo que você for pedir a partir da visão do seu público. É, é muito engraçado porque dentro do universo de semântica e de linguística, na realidade, tem áreas da linguística que já consideram jargões, regionalismo, gíria, como preconceito. Você fala, coisa doida, né? Mas eu falar com um público específico, com a linguagem dele, pois é. É, só que cada vez mais a gente trabalha, né, com a visão do indivíduo e não só do grupo, né? É o modelo mental individual e o modelo mental coletivo. Então a ideia é que você tem certeza de que todo mundo do seu nicho entende aquela gíria, aquele regionalismo. É um trabalho que marketing, né, fazendo a horizontal até pouco tempo e nem está fazendo mais, graças, por exemplo, ao marketing digital. Então, evite jargões isolados. A ideia é que você consiga falar com todo mundo. Imaginando uma IA generativa, esse saco semântico é o saco semântico da web, o todo mundo, né? Escrito para prompts implícitos. Antecipe a pergunta que ninguém fez ainda. Você fala, pô, Bruno, olha só. Eu venho de jornalismo, sou jornalista. Aliás, outra coisa que eu quero comentar aqui. Que bom que você vem de publicidade, jornalismo, de letras e tal. Só não pode olhar com cara de já sei isso tudo, porque trabalho com jornalismo ou com publicidade desde a Idade Média, desde o Renascimento. Aí você embota sua mente por medo, talvez insegurança de aprender coisa nova, e pelo contrário, é para você valorizar. Isso me lembra questões jornalísticas básicas, e que, onde, quando, por quê. Que legal, né? Ninguém está falando que isso aqui é uma virada total e completa na comunicação. Isso é mais um degrau na escadaria da comunicação social. Que bom. Antecipe a pergunta que ninguém fez ainda. Produza conteúdo que responda ao que é, o que importa, como funciona, como deve. A diferença é que você já sabe agora que tudo isso em um pedaço específico. Assim, você aparece mesmo sem ser chamado diretamente. Enriquecimento contextual. Relacione ideias fora da caixa. Conecte o conteúdo com analogias e comparações em comuns que ela pode reconhecer e associar com outras áreas do conhecimento. Gente, então lembra a conexão. Essa pecinha ela vai ser mesclada com outra pecinha, se Deus quiser, o esforço que está fazendo, para esse híbrido entrar como padrão e aparecer na resposta da Suzana, da Annelise, do Bruno, tá? Nesse ponto aqui, eu ia comentar também sobre criatividade. Outro papo de, o texto de IA generativa não é bom. Fala isso, não tem mínimo conhecimento. Mesma forma, criatividade. Gente, olha só. Claro que o texto de IA ele é criativo. Quem fala isso, quem, por exemplo, não sabe que era criatividade e não entende direito que é sistema generativo. Mas vamos lá. Por que de raiz ele é, sim, muitíssimo criativo? Porque criatividade de raiz, o conceito de criatividade, né, o real mesmo, é quando você pega pedaços de conhecimento de várias áreas, ou até de uma área, você junta pedaços diversos e cria alguma coisa nova. Cara, do que a gente está falando? O que é o texto? O que é o conteúdo que você produziu? Que é uma imagem com vários pedaços? É pura criatividade. Entendeu? Tem alguém com áudio aberto aí. Acho que é a Alisson. Pronto, tem que fechar. Dados invisíveis. O que é dado? Gente, metadado, simplificando, é a palavra-chave. Adicione informações que só IA vê. Resumos embutidos, microdados estruturados ou descrições dos bastidores ajudam a IA a entender o conteúdo com mais profundidade. Bruno, da mesma forma como é SEO, você consegue trabalhar de SEO por trás, por código? Sim, mas não vamos falar sobre isso aqui porque é um trabalho mais complexo. E é o momento também da gente dizer que, nossa, eu que trabalho com comunicação, agora sei tudo de IA, eu sou especialista em IA. Gente,
Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu, Bruno, por exemplo, sou imerso nisso, né? Porque até na empresa onde eu trabalho, eu faço parte agora de um grupo de trabalho que está implantando IA generativa. Então, assim, no meu trabalho, no dia a dia, estou imerso nisso e como pesquisador também. Eu não sou especialista em IA, não, tá? Minha área é prompt writing e agora começando a estudar GEO. Não é porque eu leio textos, vejo vídeos, tenho um conjunto de um bando de ferramenta que eu virei especialista em IA, tá? Então, assim, os desenvolvedores, essa área, antes de mais nada, uma área de desenvolvedores. Pelo amor de Deus, tá, gente? Quem é das outras áreas, a gente tem que aprender com essa galera. É tipo, sabe? Eles têm muito para ensinar para gente. Intenção explícita. Mostra quem você escreveu para quem você escreveu, desculpe, e com qual objetivo. Exemplo, esse texto para quem quer entender a ideia aqui, facilitar sua escolha. Aí adora saber o propósito. Por quê? No momento que você trabalha com texto, no momento que você trabalha em coragem semântica, no momento que você prepara o seu texto todo para ele ser pescado, para ele ser usado, né, você está sendo direto, objetivo. Então, usar a palavra certa, né? A gente está usando mais do que palavra-chave, né, no nosso texto. Agora a gente está em busca das super palavras-chave. O que que são super palavras-chave? São palavras que têm uma força além da keyword. Como é que você descobre? Fazendo pesquisas semânticas. Você vai pegar essas super palavras-chave e vai distribuir ao longo do texto. Os metadados, né, são essas super palavras-chave. É keyword, mas essas palavras-chave mais avançadas. Então, está percebendo? Preparar o texto é trabalhar de SEO. E a gente já rala pra caramba com SEO e vai ter que ralar ainda mais pensando em SEO e em SEO, né? Vamos lá. Temos tabelinha? Temos tabelinha. Vamos lá. Vou ler rapidinho, mas acho importante que a gente lê. SEO, GEO, um lado e outro. SEO objetivo, já comentamos. GEO também. Foco. SEO, palavra-chave, ranqueamento, cliques. Fica bem claro. Posicionamento, resultado de busca. O outro, resposta, utilidade e contexto dentro de uma geração por IA. Parênteses. Quem já trabalha em UX Writing sabe que de uma década para cá, você escreve, não precisa ser voltado para o UX Writing. Escreve qualquer coisa, gente, no meio digital, tem que estar em dois pilares: utilidade e orientação. Teu texto não é útil, não é orientador? Esquece. Tem que ser útil e orientador. Útil e orientador. Tá? Ainda mais agora, para IA. Formato. SEO. Otimizadas, se preocupando com H1, H2, H3, links internos. Deal. Parágrafos autoexplicativos. Nosso chunk, nossa peça de Lego. Toda embalada. Inclusive com título lá, né, o entretítulo. Que funciona como respostas prontas. Palavra-chave central, repetição balanceada, é o que a gente está acostumado a fazer em SEO. GEO, secundário, mais importante, neutralidade da linguagem, uso de expressões semanticamente ricas. Foi o que falei. Ah, você está dizendo que não precisa mais de palavra-chave? Cara, pelo amor de Deus, calma. O que importa agora é esse trabalho de super palavra-chave ao longo do texto. É como se o universo das palavras-chave tivesse evoluído. Como o próprio SEO, quem trabalha com SEO sabe que chave é um componente ok, mas tem vários outros parâmetros bem mais importantes hoje, tá? Então, como de um desenvolvimento de SEO, claro que dentro do universo de SEO, a palavra-chave também diminui sua importância. Estilo de escrita, SEO, técnica escaneável com foco em escalar posições de resultados, sabemos, né? No SEO, conversacional, explicativo, adaptável, como se o conteúdo estivesse escondendo a um prompt. Essa palavrinha aí, conversacional. Seguinte, gente, a IA generativa, ela é filha orgulhosa, muito orgulhosa de uma coisa magnífica chamada design conversacional. É neto da URA, da boa e velha URA. Estamos falando de chatbot, tá? A gente está falando disso tudo. Estamos falando aqui no contexto de design conversacional. Ah, isso tem a ver com design? Tem, mas especialmente com conversação, tá? Relação com o público. Atrair cliques e visitas. E de eu antecipar perguntas, como eu falei, né? Intenções e contextos. SEO, obsessão, atrair cliques e visitas.
Antecipar perguntas pensando em público, né? Do público que interage. Boas práticas exclusivas. Meta description, backlinks, o sitemap e o TXT, né, gente? Geo. Se você quiser um conjuntinho, tipo, os itens essenciais de Geo, né? Tá bem, gente, tá bem, é isso aí. Respostas prontas, escrita multimodal, âncoras semânticas, enriquecimento contextual, compatibilidade com datasets IA, intenção explícita no texto. Otimização técnica, né, gente? HTML limpo, velocidade de carregamento, acessibilidade, jamais vamos esquecer de acessibilidade. Ou presença de metadados ricos, foi o que eu falei. Estrutura para leitura para IA e compatibilidade semântica. Semântica, 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 semântica. Cada vez vamos ouvir mais sobre semântica. Por quê? Semântica é sobre o outro, não é sobre você que escreve. Bruno, como é que você vê o futuro da redação? Mudou de lado. A gente é responsável pelos prompts, enquanto, né, for necessário, mas o input vai ser necessário de alguma forma. Gente, o texto agora o sistema faz. Tá? Vamos ter que trabalhar com a realidade agora. Formato preferido pelo sistema: conteúdo escaneável por crawler, em SEO, bom e velho crawler. GEO, conteúdo de IA, que pode adaptar para vários formatos, lembra? E combinar outras fontes. Lembra que eu falei? Pega daqui, cria um híbrido para dar respostas. Interação com algoritmos. O algoritmo. Algoritmo de busca indexa e classifica em SEO. Os algoritmos generativos interpretam, resumem, citam, sintetizam conteúdo. Deu para perceber que as redes neurais, né? Como é que é o esquema de IA, né, gente? Tem uma rede aqui, vou explicar um pouquinho, né? Rede neural. Tem duas, né? Uma rede aqui que ela vai, a partir de inputs, que a Annelise, Suzano, Bruno vão dando, ela vai produzindo, 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 produzindo. E tem outra rede aqui que fica analisando o que está sendo produzido. Aí manda para cá. Essa aqui fala, tá quase parabéns. Aí ela usa recursos, por exemplo, do corpus que é web, para fazer comparação, para como esse conteúdo pode ficar melhor. Fala, amigão, produz um conteúdo melhor ainda. Aí ele melhora ainda o conteúdo. E dessa forma, o sistema vai aprendendo. Mas dá para perceber que o sistema por trás é um sistema muitíssimo mais inteligente, né, gente? Aí a gente volta ao início. A inteligência artificial poderosíssima e generativa, né? Evolução. Para encerrar nessa coleção, 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos, Suzana. Temos Vamos lá. 10 minutos, Bruno. E tem Bora algumas lá, então vamos lá. perguntas para você também. Então, depois Tá dos legal. exemplos, a gente vai para as perguntas. Rapidinho, tá, gente? Porque eu dei um exemplo, aí eu vou ler rápido o texto, que eu acho legal ler o texto aqui, né? Vamos lá. Eleição do novo Papa, quem foi escolhido, o que significa para o mundo? A eleição de novo Papa sempre chama atenção global. Você sabe como funciona o conclave e por que ele importa tanto? Aqui está uma resposta pronta, precisa entender tudo em poucos minutos. O que é o conclave? O conclave é a reunião dos cardeais da Igreja Católica no Vaticano, onde, a portas fechadas, eles escolhem o novo Papa. Esse processo é carregado de tradição e simbolismo, envolvendo votos secretos e a famosa fumaça branca que anuncia a decisão. Quem é o novo Papa? No último conclave foi eleito Robert Prevost, né? Que assumiu o papel de líder especial de mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Seu nome Leão XIV, foi anunciado na Praça de São Pedro, seu aplausos e orações de fiéis emocionados. Por que isso importa? O novo Papa tem a missão de conduzir a Igreja Católica em um momento marcado por transformações sociais, debates éticos e desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade e questões de direitos humanos. Curiosidade, gente, vale até isso, tá? Curiosidade, você sabia que o Papa não atua só no campo religioso? Ele tem influência em debates políticos, sociais e culturais que afetam não apenas os católicos, mas a sociedade mundial como um todo. Não vou ler tudo aqui, tá? Especialmente de SEO, mas fiz questão, né, na construção dessa apresentação, gente, de colocar SEO de GO, senão fulaninho vai. Não precisa, ninguém falou, gente, pelo amor de Deus. Claro que SEO continua sendo trabalhado, tá? Mas GO, respostas prontas a perguntas implícitas, o que é o conclave, quem foi eleito, quem importa. Uso de linguagem natural explicativa, não apenas técnica. Gente, conversa, design conversacional. Inclusão de contexto global, não apenas eclesiástico. Conteúdo multimodal, amigão, você pode pegar esses pedacinhos, essas pecinhas de Lego e se divertir aí, transformando em resumo, carrossel, áudio. Temos expressões fortes.
que seriam aqui, embora eu não tenha feito nenhuma técnica de pescaria semântica, tá? Nem usado ferramenta nenhuma com público nenhum. Mas digamos que fumaça branca, líder espiritual, transformações sociais, seriam super palavras-chave. Gente, que são mais do que palavras-chave, tá? Intenção explícita no texto. O que é que ele existe para quê, meu Deus? Para explicar processos sem impacto. Bateu o olho num texto, lembra a história de utilidade, orientação? Não sacou qual é do texto, morreu, tá? Estrutura semântica rica para a leitura de IA. Trago esse texto, não vou ler o texto aqui, o texto na mesma estrutura, com a mesma pegada, tá? Ok? Mas são dois exemplos, né, Suzana, que já achou legal trazer, e cada um deles, o que foi feito, né, para vocês entenderem certinho como é que foi trabalhado, tá? Inclusive no passo assim, tá? Aí teve até uma pergunta ali no chat pedindo exemplos dessa parte semântica, então é bom que nesse Uhum. material tem alguns exemplos, né? Você destaca em cada um dos textos Isso. quais são esses exemplos. 5 minutos. Bruna, a Tá. gente tem algumas perguntas, então eu vou fazer rápido, até porque a gente está com o tempo apertado. Mas Uhum. a Lara e o Jones, eu acho que eles têm uma pergunta muito parecida, assim. O pessoal está falando muito de Ask Engine Optimization e Answer Engine Optimization também. A dúvida é Uhum. se isso é a Isso. mesma coisa Mesma que coisa, mesma coisa. Generative. Com a mesma coisa com sutis diferenças. Ótima pergunta, né, Suzana? Até antes de começar, a gente estava conversando sobre isso. Gente, porque tem termos que estão surgindo. E quem dá nome às coisas? O povo. Vai sobreviver esse nome de eu? Sei. De repente, daqui a um ano eu estou usando o termo, sabe? Mas é legal fazer essa caça. Essa área está sendo identificada com que nomes? Né? Esse, beleza, vai catando, vai juntando. Boa. Aí a Cíntia perguntou: usar emojis é uma boa prática para GEO em qualquer plataforma? Cara, não faço a mínima ideia. Não li nada sobre isso. Ótima pergunta, Muito tá? O bom, que eu muito sei bom. é que generativa gosta de dar muito emoji pra gente, né? Do jeito que adora dar travessão. Aquela história do preconceito com travessão. Então, assim, cientificamente, porque isso não vale. Já, cara, se for porque você, seus amigos, sua família, a galera que trabalha com você acham que sim é emoji, isso não é ciência, né? É o que eu digo, Instituto Voz da Minha Cabeça. É porque a gente acha. Então, gente, baseada em pesquisa, blá, 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 eu nunca li nada, né? Porque não. É disso que eu tô falando de ciência, tá? Muito bom. Bruno, mais uma pergunta também. A Ana quer saber, ela comentou que ela já trabalhou muito tempo com planejamento de top cluster e sempre deu muito certo, mas hoje ela está vendo que o blog da empresa está com a relevância e o acesso caindo. E aí ela quer saber o que que você acha dessa estratégia, tendo como base essa nova realidade de SEO, visto que a gente está vendo aí esse novo cenário, né? Gente, olha só, tem muita coisa se transformando ainda SEO não necessariamente boa, tá? Queda de acesso, de ranqueamento, está acontecendo muito, muito, muito. E a Suzana acho que sabe disso também, né, gente? É muito difícil você saber de raiz SEO todos os parâmetros. Imagina saber exatamente abrir a caixa e saber o que está acontecendo, entendeu? Gente, aí de novo, eu não sou o especialista em SEO, o que colegas meus, que eu tenho conversado até por conta das minhas pesquisas, é que continuam fazendo a mesma coisa, observando com cuidado o mercado e respondendo muito de olho no que está acontecendo com o DIO. Muito de olho, tá? Boa. Mais uma pergunta. Como que gera tráfego para o site com GEO, visto que você trouxe ali os diferentes objetivos? É uma pergunta do Vinícius e a Ana também reforçou aí essa dúvida. Trazer tráfego. Olha só, esse é um problema, né, Suzano? É assim, gente. Daqui a pouco a gente vai ter que rever métricas, sabe? Essas métricas em geral. Porque o raciocínio de uso é o quê? Para análise, para a Suzana, para o Bruno, que eles vão receber. Eu não sei se necessariamente eu vou querer visitar teu site daqui a 5 anos. Que eu vou querer que você tenha pedacinhos preparados para receber, entendeu? Nossa, corram para as montanhas, fim da civilização ocidental, voltaremos os primatas. Gente, as realidades mudam,
né? Tipo, jamais. Gente, ficção científica, o quê? Um vírus, fazer com que as pessoas fiquem em casa anos? Pois é, aconteceu. Então, por que daqui a 5 anos a gente pode não acessar sites e isso ser secundário? E o marketing digital? Não olha para mim, é o mesmo problema de todo mundo, gente. Tá? Boa. Inclusive, eu estava vendo algumas pesquisas, né, que falam que em breve a gente deve ter muito mais agentes recepcionando essa demanda, já interagindo, já fazendo a pré-qualificação, do que a pessoa ter que chegar num site e consumir o conteúdo, né? Mas isso é bem assim, em breve, pensando nessa lógica de evolução da AI. É, Agora, no curto é, prazo, eu vou até compartilhar um pouco do que eu tenho visto por aqui, é fazer a estratégia pensando nesse ponto que o Bruno comentou, de seguir com perguntas, seguir nessa estrutura mais objetiva, e colocando meta de aumentar acesso via GPT, via outras plataformas. Imagino é que isso. algumas pessoas que já trabalham com isso estão vendo, né? Pelo menos ali no Analytics, começa a surgir alguns acessos já de outras fontes. E agora a gente começa, que é o que o Bruno falou, né? Evoluir com as métricas. Então, como que a gente coloca isso como uma meta e pelo menos para conseguir acompanhar a evolução desse conteúdo nessa nova estrutura, enfim. Claro, não vai É ser isso. tão volumoso quanto SEO agora, até porque o próprio SEO tem a cauda, né? Tem o tempo de desenvolvimento, mas quanto antes a gente começar a aplicar essa estrutura que ele trouxe, antes a gente vai ver os resultados. Para encerrar, gente, desprendimento. Eu canso lá, na empresa onde eu trabalho, eu, né, lido com gestão de conteúdo. Eu falo para os jornalistas, falei, gente, o texto de vocês ficará irreconhecível. Isso eu falo desde o início, tá? Porque tem todos os parangolés de usabilidade, acessibilidade, SEO, agora GEO. O que importa são os dados que existem dentro. Eu vou trazer mais conteúdo para complementar, vou trabalhar tudo. E estou falando isso, gente, porque eu sou redator de raiz. Isso mais ninguém incomoda. Talvez seja uma profissão, né? Não sei se vocês sabem disso, desde 1910, quando foi a profissionalização das profissões dentro de comunicação, que não existe um ano tão revolucionário que é 2025. Vocês sabiam disso, tá? Então, azar ou sorte nossa, não sei. Mas que lidamos com informação e dados. A escrita, se você quer escrever o lado literário, escreve um livro. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Se realizar pela escrita, eu acho que de certa forma está terminando, tá? Muita coisa está mudando, né? Bom, a gente vai bater aqui às 8 horas. Gente, quero agradecer a todo mundo que participou. Muitíssimo obrigada pela presença, Bruno, mais uma vez, foi uma baita aula. Entrem lá Que na bom, que comunidade bom. que ainda não tá, mandem as outras perguntas que vocês tiverem. A gente tem um canal lá, um grupo aberto só para falar de conteúdo, de SEO, sempre voltado para AI. Então, muitíssimo obrigada, pessoal. E boa noite para Eu que todo mundo. agradeço. Agradeço você, Suzana, o grupo, quem está aqui, quem está vendo a gente gravado também, né? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Né?